Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, então. Para quem chegou depois, bom dia. Nós estamos ao vivo também no Instagram. Eu sou o Dr. Carlos Perandil, médico geriatra. A gente está no projeto Colaboridade, como todas as quartas de manhã. E o nosso objetivo maior é trazer um pouco da união de propósitos, né? A gente tem aqui um verdadeiro encontro de especialistas, né? Eu gosto dessa visão, porque eu, como geriatra, sou estudioso, especialista na parte teórica do envelhecimento. E na plateia a gente vê algumas pessoas que já estão na prática no envelhecimento. Então, quando a gente une a teoria com a prática, a gente consegue ganhar muita troca de experiência e isso é muito salutar. Então, hoje eu tive a ideia já há algumas semanas, nunca tinha dado tempo, hoje coincidiu de dar tempo, de falar para vocês um pouquinho de como que funciona a consulta com o geriatra. A Bruna até perguntou, né, na fala dela há pouco, ela deu o link, o doutor vai dizer quando que precisa ir ao geriatra. Então vamos lá. Quando você se toca que na tua curva do teu envelhecimento, você vem tendo uma certa perda funcional, seja ela qual for, você está convidado a procurar o geriatra que ele vai te ajudar. Então, traduzindo isso para um português. Você está super bem, você não tem problema nenhum de saúde, você não toma nenhum remédio, você está bem na tua cabeça, está bem no teu corpo, você não tem diagnóstico, você não precisa, teoricamente, do geriatra. A partir do momento que você começou a notar que você começou a ter uma simples artrose que deu uma dor no teu joelho, a partir do momento que você começou a ter que tomar um remédio para alguma doença cardiovascular, a partir do momento que você tem algum tipo de alteração fisiológica que não é relacionada ao processo de envelhecimento normal, saudável, o geriatra está super indicado para você. Com qual idade, doutor? A idade que for. Então, muitas pessoas falam que tem que ser com 50, com 60. Eu não gosto de botar uma data. Eu acho que a pessoa vai ao geriatra quando ela acha que ela precisa de um parceiro médico na caminhada do envelhecimento. Nós temos vários médicos especialistas que nós, geriatras, agradecemos que eles existem. Vou contar uma história para vocês. A gente estava num aeroporto, voltando dos Estados Unidos, e tinha um médico lá, um senhor. E eu escutei a conversa dele com a esposa, que não sei que ele era médico. Eu falei, o senhor é de qual especialidade? Eu sou cardiologista. Eu falei, muito prazer, eu sou geriatra. Daí vocês têm que nos agradecer. Daí eu falei, mas que cara mais orgulhoso, né? Turrão, né? Tem que agradecer por quê? Daí fiquei pensando no que ele falou, mas é verdade. A gente tem que agradecer aos cardiologistas. Graças aos cardiologistas que nós, geriatras, temos os pacientes mais tempo. Afinal, o coração, que é a maior causa de morbimortalidade, está sendo tratado. E está dando mais paciente para nós, mais tempo de vida para eles, etc. Então, obrigado, cardiologistas, né? A gente agradece. Assim como a gente agradece todos os outros especialistas. O geriatra, ele não substitui ninguém. O geriatra, ele vem fazer a gestão da saúde. Ele é o maestro da banda, né? Então, muitas vezes, ele conhece a história do paciente como ninguém. E ao conhecer a história do paciente, ele consegue tomar as atitudes, as condutas, de uma maneira muito subjetiva, muito única. E isso ajuda os pacientes de uma forma muito interessante. Então, para quem ainda não tem geriatra, eu fortemente recomendo uma consulta. Pode ser com qualquer geriatra, desde que seja um geriatra titulado. Nós somos poucos geriatras no Brasil. Tem em torno de 2.100 geriatras no Brasil inteiro titulados. Então, somos muito poucos mesmo. Porque nem todo mundo consegue lidar com paciente de mais idade, né? Vamos combinar, os pacientes de mais idade são fáceis, não tem nenhum tipo de queixa, não são ansiosos, não tem... É uma doença só, a maior parte das vezes, toma pouco remédio, né? Então, é uma consulta fácil, né? Então, só que não, né? A gente tem também um paralelo que nós fazemos com a pediatria, que algumas coisas são parecidas, né? Então, os pediatras falam assim, os nossos pacientes não têm dentes, os nossos também não. A gente está batalhando para que todo mundo que possa tenha implantes, etc., porque a mastigação é super importante. Então, quanto mais tempo eu consigo mastigar, mais tempo eu fico vivo, né? Porque eu consigo, com a mastigação, comer, me nutrir, e isso é super importante lá no final da vida.
90, 95, 100, 105 anos, eu preciso ter dente na boca. Então, os pediatras, não é uma boa analogia, né? Os meus pacientes usam fraldas e vocês também. Então, calma lá. Nem todo paciente de idade usa fralda. E se ele usa fralda é porque tem algum problema, não é comum, não é normal. Usando o slide que a Bruna projetou aqui, não é normal. Então, a gente tem que fazer uma batalha para que esse paciente não fique incontinente, que ele não precise da fralda. E isso ele precisa de musculatura, precisa do tratamento das doenças dele, etc. Eles falam também que os pacientes deles não falam, os nossos alguns não falam também, né? Então lá eles falam que tem que tirar a história com a mãe, que a gente tem que tirar com os filhos. Essa é uma certa verdade. Alguns pacientes nossos não conseguem se expressar, embora no consultório a gente sempre converse com o idoso. A gente deixa o acompanhante, se o idoso pode falar, se ele pode responder por ele, o acompanhante é mero acompanhante. O protagonista da consulta é o paciente de idade. O que machuca nós que somos entusiastas do envelhecimento, os geriatras, e alguns gerontólogos, que tem alguns entusiastas aqui na plateia, o pessoal que deve estar nos ouvindo, é quando, por exemplo, aconteceu recentemente, o paciente foi comprar um carro e foi acompanhado do filho, e o carro era para o senhor, 70 e poucos anos, e o filho tinha 30 e poucos, estava junto, e o vendedor só falava com o filho. Só falava com o filho. E o senhor se escute. E o filho dizendo, fala com ele, e o vendedor. Então, isso nós temos muito enraizado na nossa sociedade, que é o etarismo. Eu falei sobre isso, né? A gente gravou sobre o etarismo, acho que está lá no canal do YouTube, para quem tiver interesse. Então, nós temos que combater de maneira muito forte. O etarismo ele não pode existir na nossa sociedade, só que ele existe, né? Então, nós não precisamos, não podemos ter isso como se fosse uma regra. Então, sempre olhar para o idoso. O idoso é o protagonista. Então, nesse sentido, o pediatra também perde um pouco, porque não dá para a gente ficar olhando para a criança de 2, 3 anos, que ela não vai nos contar o que a gente tem que saber, a mãe que tem que contar. E tem a grande diferença, né, que nós vemos na prática, é que o paciente de mais idade ele vem com multicomorbidades. Então, o paciente, normalmente, a gente tem alguns slides, não trouxe hoje, mas que conforme o número de anos vai aumentando da vida da pessoa, o número de medicações que ela usa também aumenta. Então, a gente tem aí polifarmácias, né? Então, os pacientes as pessoas aqui na plateia, que acima de 70 anos, podem contar aí. Provavelmente 3 ou mais remédios é quase certo que tomam para alguma coisa. Então, se você chega aos seus 65 anos sem tomar remédio nenhum, parabéns. Você é uma exceção, né? E isso sendo uma exceção, a gente tem que continuar como uma exceção. Essa exceção tem que ser parabenizada, tem que ser felicitada para que isso aconteça e chegue o mais longe possível. Bom, entrando especificamente na consulta com o geriatra, como é que funciona, né? Alguém que tenha talvez a curiosidade de saber como é que é a consulta com o Dr. Carlos Esperandil, eu vou contar para vocês. As pessoas que já passaram por consulta, que estão aqui, depois podem confirmar. Então, senta na minha frente, né? E eu sempre pergunto quem é que está ali na minha frente. Onde nasceu, quantos anos veio para Curitiba, o que estudou, quem que se relacionou, tem 1, 2, 3 casamentos, 1, 2, 3 filhos. Me conta a história da tua vida, o que é que faz você chegar, e a gente usa muito essa frase, o que faz você chegar com os teus sapatos até aqui? Qual foi a tua caminhada? Como foi que aconteceu isso? Então, e as pessoas às vezes se surpreendem com essa pergunta, porque não é uma pergunta comum no médico, né? O médico normalmente é um cara apressado, né? Ele está olhando o relógio, eu não estou olhando o relógio. E a Mari sabe disso, quando a gente trabalha no consultório, que muitas vezes eu tenho tempo, eu sou muito pontual, eu sou assim crica com o relógio, eu não gosto, acho que o médico ele desrespeita muito o paciente quando ele atrasa muito. E eu, quando atraso 5 minutos, eu já fico angustiado. Então, eu respeito o horário, mas como é que eu faço para respeitar o horário se eu escuto tanto? Eu quebro a consulta. Sua consulta nós vamos ter que fazer uma segunda vez. Às vezes, uma terceira vez. Tudo dentro do preço de uma consulta só, obviamente. Mas a gente faz isso para escutar a história do paciente como um todo. Então, essa é uma parte muito interessante da anamnese, porque ela me traz um monte de informações que já vão nutrir o raciocínio médico dali para frente. Obviamente que saber quem é aquela pessoa e como ela se relaciona
com as pessoas perto dela é super importante para o geriatra. Por quê? Porque a gente tem que saber se a pessoa mora sozinha, tem que saber quem que é a equipe de apoio dela, tem que saber onde estão os filhos, quem são os filhos que se dão melhor. Tem que saber se não existe, inclusive, um meio, um ambiente social, sociofamiliar que está angustiando essa família, angustiando esse paciente. E isso tudo a gente vai tirando com a história. Vocês vão lembrar, obviamente, que eu falei lá naquela primeira vez que eu falei aqui sobre o conceito de saúde biopsicossociofamiliar. E o conceito biopsicossociofamiliar, ele começa justamente por você entender como é que esse paciente está inserido nessa árvore familiar, nesse teto onde ele mora. Bom, passado isso, o paciente já conhece o paciente, já sei quem ele é. É bastante interessante porque a família Esperandil, ela é uma família aqui de Curitiba. O meu avô tinha um mercado aqui, uma mercearia, então os pacientes mais antigos, eles conheceram o seu Ari Esperandil. E era um italianão, assim, turrão, com algumas pessoas. Com as pessoas ele era um querido. Então depende, eu gosto de saber quem conhecia, o que achava dele. Então as pessoas sempre vêm me contar, e isso é bem legal. E a partir disso a gente entra na parte médica propriamente dita. Então, quais são as suas queixas? Eu gosto dessa pergunta, né? As pessoas dizem assim, não, doutor, eu vim aqui para um check-up. Ótimo, então nós vamos fazer o check-up, mas normalmente tem alguma queixa. E na geriatria, o mais legal é que não é uma só, né? Tem queixas de tudo que é lado. E às vezes as queixas elas não são nem percebidas pelaquela pessoa. Então eu costumo começar de cima para baixo. Então já que nós vamos ter que fazer uma anamnese, a gente começa de cima para baixo. E a minha primeira pergunta é, nós vamos, né, então, se a senhora me permite, o senhor me permite, nós vamos começar as perguntas, a anamnese para saber como é que estão os seus órgãos e sistemas, e eu vou começar de cima para baixo, e a minha primeira pergunta é, como é que está a sua cabeça? Como é que está a sua memória? Aqui tem um asterisco, né, uma dica. Se o paciente reclama da memória, provavelmente não é nada. Se o familiar reclama da memória e o paciente diz não, pode ter certeza que tem algum problema aí, tá? Então, a gente costuma dizer que com o envelhecimento, a memória começa a dar uma claudicada. A gente não fica 100% da memória. Então, esquecer aonde a gente deixou as chaves é super normal. Agora, esquecer para que servem as chaves já é um problema. Certo? Então, a gente tem que começar a olhar para esse lado. Então, a memória, nós temos ferramentas para avaliar essa memória. Em consultório, a gente usa o mini exame do estado mental, que é uma ferramenta fácil o uso. Tem o MOCA teste, que é um outro teste que a gente põe para as pessoas fazerem. Desenha um relógio, copia um cubo, faz conta de cabeça, diz para nós qual é a data, está localizado no tempo e espaço. Porque o cérebro, ele é um vasto e complexo computador, que ele tem alguns componentes básicos que a gente acaba estimulando e interagindo e medindo isso com alguns testes básicos. Então, memória, evocação, linguagem, comportamento social, raciocínio, conta, né? Matemática. Então, a gente vai fazendo essas analogias e esses testes para a gente ver o quanto esse paciente tem ou não pontuação. Caso ele não tenha pontuação mínima, a gente investiga essa memória. Como é que a gente investiga a memória? Bate uma foto do cérebro, faz uma ressonância, na maior parte das vezes, para ver se não tem alguma atrofia em algum lugar mais específico, principalmente frontotemporal, temporal principalmente. A gente pode ter alguma imagem sugestiva de que ele tem uma doença neurodegenerativa que entra nos quadros das demências e o Alzheimer é a principal. O diagnóstico é clínico, mas a imagem ajuda. Se eu estou na dúvida, e muitas vezes a gente fica na dúvida, a gente tem que abrir mão de um outro teste que chama avaliação neuropsicológica. Alguém já fez avaliação neuropsicológica aqui? Não, dona Arlete? A avaliação neuropsicológica é uma bateria de testes de 4 a 6 horas que se faz com um psicólogo especialista nisso, onde ele vai fazendo testes com a tua cabeça, com a tua memória, com o teu cérebro, com o teu funcionamento, para saber se tem ou não algum lugar que ele não está bom. É super legal esse teste, porque esse teste ele é bom, por um lado, porque às vezes ele empodera o paciente, diz assim, não tem problema nenhum aqui, pare de encher meu saco.
E, por outro lado, prova para o paciente que talvez ele não esteja tão bem. Então, a gente tem esses testes para a gente até embasar uma decisão de atestado médico geriátrico para entrar com uma curatela, como a gente viu aqui com a doutora Fabiana, que ela contou de maneira muito detalhada para nós como é que funciona o direito na área civil, na parte do direito da família com o idoso. Vocês podem imaginar quão complexo é quando você tem um senhor ou uma senhora de 85, 90, 95 anos que mora sozinha e não quer ninguém perto. O quanto essa família se sente insegura de deixar lá e dizendo assim, doutor, mas eu vou ser processado, eles vão mandar a polícia bater lá porque eu não estou cuidando dela. Mas, gente, calma, não precisa de cuidado, ela está ótima. Mas, meu Deus, é assim mesmo, né? Então, essa é a parte mais complicada, mas ao mesmo tempo mais bonita de você ver um envelhecimento saudável. Afinal de contas, a gente quer ser autônomo, a gente quer ser independente o máximo possível. E daí, quando a gente consegue, a gente vem, enquanto sociedade, e diz, não pode, né? Então, essa é a parte que a gente também tem a ver com a saúde mental. E a gente vendo o hardware, que é a saúde mental, a gente também não pode esquecer do software, né? Eu gosto de fazer essa analogia, porque o hardware é a doença neurodegenerativa e o software é o processamento de dados, são as emoções, é a depressão, é a ansiedade, é a angústia, que quase ninguém tem hoje. Isso é raro, a gente não vê isso acontecer, né? É básico, sim, a gente não tem. E existem testes também, a gente tem a escala geriátrica de depressão, que chama GDS, tem algumas outras escalas, a geriatria é muito rica em escalas, em testes, exames, para direcionar o teu raciocínio, que muitas vezes, com o passar do tempo, você acaba fazendo diagnósticos clínicos, convivendo e entendendo aquela pessoa que está na tua frente. A maior parte das vezes, essas ansiedades, essas angústias se devem ao meio, né? Existe uma predisposição genética, todos nós, em algum momento, vamos ficar um pouco mais deprimidos com o que passa, mas nem todos ficamos doentes. A doença ela tem um componente genético. 20 a 30% da população vai desempenhar aí algum grau de depressão que vai precisar de uma ajuda química, inclusive, em algum momento. Existem mais de 30 tipos de antidepressivos, todos eles são eficazes, a gente acaba escolhendo os antidepressivos pelos efeitos colaterais que a gente quer que ele dê para o paciente. O paciente está muito alerta, eu preciso sedar um pouquinho. O paciente está muito sedado, eu preciso estimular um pouquinho. O paciente está muito magrinho, eu preciso dar um que engorde. O paciente está gordinho, eu preciso dar um que controle melhor o apetite. E a gente vai dando os remédios conforme a necessidade daquele paciente. Normalmente a gente acerta os antidepressivos, às vezes a gente precisa de ajuda mais específica. Como eu disse para vocês, o geriatra ele trabalha muito com a equipe das outras disciplinas, das outras especialidades, embora ele saiba de tudo um pouco, né? Eu sei muito de um pouco e pouco de quase tudo, né? Como geriatra. Então, essa é a parte bem interessante da pizza, né? Eu lembro da pizza, quando eu fazia medicina de família, o pessoal fazia a pizza, eu fiz medicina de família como primeira especialidade médica e isso vale muito para a geriatria também. Você imagina o conhecimento médico, cada pedaço da pizza sendo uma especialidade. Então lá nós temos saúde mental, especialidades gerais, né? Parte clínica, parte de ginecobstetrícia, parte de pediatria. O médico de família ele tinha um recheio da pizza, ele pegava um pedaço de tudo. A área de conhecimento, a área mesmo, era a mesma coisa num pedaço, só que era o meio. O geriatra é parecido. Claro que ele não vai pegar a parte da pediatria, por exemplo, nem de ginecobstetrícia, mas ele sabe um pouco das partes das especialidades médicas. Vendo a parte de software e de hardware, eu já vi como é que está funcionando o cérebro, eu vou descendo e vou perguntando uma coisa que é fundamental, que causa muita perda de funcionalidade no paciente de idade, que são os órgãos dos sentidos. Então, os olhos e os ouvidos são fundamentais serem investigados. A pessoa que não escuta direito, ela vai sendo marginalizada na sociedade, na família, e o cérebro, se não for um cérebro privilegiado, vai começar a degringolar, vai começar a ter problema. E uma das causas de demência que a gente tem hoje é a hipoacusia, é a perda de audição. Então, obrigatoriamente, eu preciso saber se está ouvindo direito ou não. Se não estiver ouvindo, eu preciso ir atrás de recursos para melhorar isso. É bom lavar o ouvido também, né? Às vezes tem um cerúmen lá, né? Então, você vai lá, lava o ouvido, nossa, né? Então tem que também ficar com esse ouvido limpo. Os olhos. A catarata é uma doença muito prevalente e com um acesso rápido, né? A gente tem aí
possibilidade de melhora com cirurgia, e tem que fazer. Eu vejo pacientes ainda hoje, 2023, com medo de uma cirurgia que era feita lá em 1600, 1700. Então, hoje é tranquilo de fazer a cirurgia da catarata. Dá para implantar uma lente, se você tiver miopia, hipermetropia, algum grau de perda de função refrativa, você coloca a lente lá e pronto, você se livra do óculos, é uma maravilha para quem faz. Então, tem que se pensar muito nos órgãos dos sentidos. Continuando descendo, dentição. Como é importante ter a saúde bucal em dia, né? Então, ir ao dentista pelo menos uma vez por semestre, às vezes até mais vezes do que isso, para uma boa limpeza e um bom diagnóstico, faz toda a diferença para a saúde bucal, para a mastigação, para a nutrição e que você consiga chegar o mais longe possível. E não é raro a gente encontrar pacientes que têm perda de performance, perda de funcionalidade por infecção periodontal. Então, às vezes você vai lá, tem um paciente que tem um status muito ruim bucal, você pede para o dentista fazer o diagnóstico, mexe lá no dente, abre, trata o que tem que tratar, limpa, extrai, e o paciente fica super bom, ótimo, melhora. Então, é super importante a gente pensar nisso. Continuando, deglutição. Tem que perguntar. O senhor engasga? Não engasga? A senhora engasga? Não engasga? Como é que está para comer? E aí, para e passo, a gente já pergunta como é que está a alimentação mesmo. Então, o que acontece? É comum, com o passar dos anos, a gente perder musculatura e com a perda de musculatura eu perco não só a respiração, como a Bruna comentou, mas a deglutição também. Então, quando eu perco a musculatura de deglutição, eu preciso fazer um trabalho de fonoterapia para recuperar isso. E é possível recuperar, mas algumas doenças levam a distúrbios de deglutição maior. E deglutir para o lado errado, como é que é aquela história do cano errado? Lembra? Quem que nunca tomou? Desceu errado! Então, nós temos aqui o esôfago e a traqueia, às vezes cai para a árvore respiratória, você acaba tendo aqueles ataques de tosse, aquela coisa horrível. E se isso acontece com uma quantidade maior de alimento ou de líquido, você faz uma pneumonia por broncoaspiração. E isso é um quadro muito comum nos pacientes de mais idade, por isso que a alimentação tem que ser muito segura quando começa a ter esses distúrbios de deglutição. Tem que ser sentado, tem que ser em pequena quantidade, não pode dar nada deitado. A gente vê isso direto no hospital, quando eu trabalhava no hospital. O que aconteceu? Eu estava deitado, eu estava dando alimentação, broncoaspirou. Não pode acontecer. Continuando, então a parte nutricional, a gente já falou sobre isso aqui, tem vídeos nossos no canal da nutricionista, da Natália, falando de maneira muito importante, né, muito profunda, detalhada, o que ela falou sobre a nutrição de idosos. A nutrição é fantástica e importantíssima para todos nós. Tem que aprender a comer, porque quanto mais proteína eu consigo jogar para dentro do meu corpo, uma proteína boa, uma proteína metabolizada, mais eu tenho tijolos para construir a parede muscular que nos dá sustentação, a estrutura. Tem também mais uma outra história que eu escutei, inclusive, esses dias, que o senhor estava falando na academia que ele odiava treinar perna. Odiava treinar perna, e realmente, para quem não gosta de treinar perna, tem que aprender a gostar de treinar perna. E a gente treina perna meio contra a vontade, mas as meninas treinam perna quase todo dia. Tem, claro que elas querem ficar mais bonitas nas coxas grossas, etc. Mas, calma, deixa eu terminar minha história, como você é ansiosa. Aí, é justamente isso que ela falou. A menina que ele foi falar, dizendo assim, você treina perna e tal? Daí, sim, claro, eu quero andar quando eu tiver 80 anos. Daí disse que ele ficou quieto assim, vou começar a treinar perna com outros olhos agora. Então, isso faz todo sentido, né? A Bruna falou muito sobre o quadríceps. Gente, hoje, para quem não consegue se agachar e se levantar sozinho, está precisando trabalhar a musculatura. Hoje, a reserva muscular é o ouro do envelhecimento. Cansei de falar isso, não vou falar isso 1000 vezes, né? Então, o Carlos está fazendo a sua performance ali. Agachou e se levantou, excelente, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo. Então, a parte nutricional é super importante. Continuamos descendo, caímos no pulmão.
Sempre perguntamos qual é o grau de capacidade pulmonar que esse paciente tem, se ele tem algum histórico de ter alguma doença pulmonar, isso é importante. Se ele tem uma carga tabágica de em torno de 30, 35 maços ano, a gente acaba pedindo uma tomografia de baixa radiação para a gente ver se tem algum nódulo, porque ele já tem predisposição a fazer câncer de pulmão. Essa tomografia é anual, né? E se tiver realmente algum grau de perda de capacidade pulmonar, capacidade respiratória, a gente pede os exames, pede auxílio do pessoal da fisioterapia pulmonar, a Bruna sempre nos ajuda nesse sentido de fazer diagnóstico, e tudo isso que ela falou há pouco cabe nessa parte. Ainda ali, parceiro, como ela mesmo disse, pulmão, coração, né? Maior causa de morbimortalidade mundial são as doenças cardiovasculares, AVC em primeiro lugar e o infarto seguindo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque os fatores de risco, eles são palpáveis, a gente tem que identificar e a gente tem que tratar. Quais são os fatores de risco? A gente divide eles em não modificáveis, aqueles que não tem jeito, esses vão estar conosco. Quais são? Idade, sinto muito. Quanto mais velho, maior o risco. Embora a gente sabe que os pacientes de muita idade já têm colaterais das coronárias e é muito difícil um paciente infartar fulminante e morrer quando ele tiver mais idade. Mas quando em torno dos 50 anos, se os outros fatores de risco forem muito ricos, a gente vê, e a gente viu, né? Vocês veem aí na mídia, volta e meia morre alguém novo. Por quê? Porque fez um infarto fulminante que não tinha colateral. Então, a idade é o sexo masculino é o sexo frágil cardiovascular, as doenças são mais importantes entre os homens, na parte cardiovascular. Embora a gente tenha aí um aumento nos últimos anos dos infartos nas mulheres. E a história familiar. Essa também eu não consigo mudar. Se você tem história do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos mais velhos, dos teus tios, dos teus avós, terem algum evento cardiovascular, a chance de você ter também principalmente se for um evento precoce, antes dos 55, dos 60 anos. E aí nós vamos para os fatores de risco modificáveis. Quais são? Primeiro, de longe, campeão mundial de audiência, que a gente fala e os que usam odeiam, que a gente fale, é o tabagismo, né? Então, quanto mais carga tabágica fizer, maior chance de lesão endotelial, acúmulo de placa de colesterol, de ateroma, né? E essas placas de colesterol elas podem levar a uma oclusão arterial, coronariana, carotídea, cerebral, membros inferiores, artérias intraabdominais, e isso vai levando a consequências que a gente tem que ficar de olho, a depender dos achados do exame físico, se existir alguma predisposição, além da idade, a gente pedir alguns exames sempre regulares para a gente saber como é que está essa saúde cardiovascular. Então, falamos do tabagismo, daí só para terminar os fatores de risco modificáveis, para não abrir demais o leque, a gente tem a obesidade, o sedentarismo, a ansiedade, o sono, diabetes, colesterol, né? Então, fazendo esse levantamento histórico, tanto na anamnese quanto dos exames, a gente já vai saber por que lado esse paciente está e qual é o risco que ele tem, para a gente tentar direcionar. Passado a parte cardiovascular, que a gente vai acabar fazendo esses exames praticamente de todos, a gente cai na parte intestinal. O intestino, segundo o cérebro, né, tem um monte de gente estudando intestino hoje, o intestino ele tem um poder muito grande de ser uma membrana ali de barreira, tudo que a gente come, ele vai ou não vai ser absorvido ali, e ele conversa muito com o cérebro. Não sei se vocês sabem, mas a doença de Parkinson, por exemplo, ela começa no intestino, né? E hoje a gente tem cada vez mais históricos de doenças relacionadas com a microbiota, que são aqueles micro-organismos que ficam ali dentro do nosso intestino, que são muito mais numerosos do que todas as nossas células juntas. E isso faz... Eu tenho certeza absoluta que aqui ninguém tem problema com alimentação, todo mundo come super saudável, né? Então, os ultraprocessados, as farinhas brancas, a padaria, tenho certeza que vocês passam longe, né? Pizza quase nunca comem, né? Bem tranquilo. Infelizmente, a dieta do mundo ocidental ela é muito rica nisso tudo. E é assim mesmo, a gente aprendeu a comer assim, a gente come assim até hoje, né? Então, tentar mudar isso é uma coisa muito cultural. Mas, se a gente consegue, de uma certa maneira, começar a entender um pouco como é que funciona, a gente começa a fazer escolhas melhores. Do intestino é importante a gente saber se ele está funcionando bem.
para funcionar bem o intestino precisa ter todo aquele líquido que a Bruna comentou, dos 35 ml por quilo, que normalmente os pacientes de mais idade não bebem, porque não tem o reflexo de sede, né? Não é comum a pessoa ter sede, então não vai beber água mesmo. Principal achado de que não está bebendo água, alguém sabe dizer qual é? Constipação. Né? O intestino, o organismo, ele começa a ficar ressecado. Então é importante você colocar mais água para você ter aquela urina límpida, transparente. A urina ficou mais amarela, você está pouco hidratado. Então dá-lhe água. Ah, eu não gosto de tomar água. Tome qualquer coisa, não alcoólica, preferencialmente. Né? Mas tem que tomar bastante líquido para que isso faça um funcionamento intestinal e do sistema urinário melhor. Bom, exames de prevenção de câncer também fazem parte. A hora que a gente chega no intestino, a gente sempre lembra da colonoscopia. Quem tem acima de 50 anos aqui? Levante a mão aí. Eu tenho 81. Obrigado, Norlete. Quem de vocês não fez colonoscopia? Levante a mão. Não fez. Vocês estão desatualizados no que diz a rotina. Então, a teimosia não é um fator anti-risco, né? Então, o fato de você ter mais idade significa que você tem, a partir dos 50, uma indicação formal de colonoscopia. Por quê? A colonoscopia ela faz um diagnóstico interno da mucosa do intestino e se tiver algum pólipo, porque os pólipos eles podem se transformar em câncer, em doença maligna, com 10, 15 anos de evolução. Então, você fazendo a colono com 50 anos ou 10 anos a menos do que o parente mais próximo que você teve câncer do intestino. Então, às vezes você tem lá, minha mãe morreu com 49 anos de câncer do intestino. Então, com 39 você tem que fazer colono. Tá? Isso é super importante porque a gente ainda vê na nossa sociedade muito câncer do intestino sem diagnóstico. Que passou e acaba matando as pessoas. Né? Vários atores, várias pessoas famosas acabaram falecendo disso. Então a colono é super importante e é fácil de fazer. O chato é o preparo. Né? Mas hoje o preparo bem feito, você limpa bem o teu intestino, faz a colono, está limpo. Está livre dessa. Ainda sobre a prevenção do câncer, a gente tem na mulher, o que a gente previne? Quais são os exames que, na verdade, não previne, a gente identifica precocemente, porque não previne, né? A doença vai estar lá, a gente só fez diagnóstico precoce. A mama. Vocês sabiam que a estatística diz que 1 em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama? É alto, né? 10%. Então não podemos negligenciar. Então tem todo aquele protocolo lá, ou anual ou bianual, dependendo da idade, etc., para se fazer a mamografia. Então é importante. Já falei do tórax, para os fumantes a gente faz a tomografia de tórax, falei da colono, falei da mama e tem o colo de útero. Mulheres que têm um parceiro fixo e estão em idade reprodutiva devem fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. Mulheres sem parceiro fixo têm um outro tempo para ser feito, praticamente anual. Isso vai depender do ginecologista, já não me lembro mais, faz tempo que eu estudo essa parte, isso a gente acaba encaminhando para a saúde da mulher. O gineco é um grande parceiro nesse sentido. Parte urinária, que é super comum, né? A gente estava falando das fraldas, né? A gente não pode negligenciar de maneira alguma a incontinência urinária. Vocês sabiam que a incontinência urinária é a maior causa de institucionalização do mundo? As famílias acabam levando os pacientes para os lares, para as casas lares de asilos, né? Casas asilares, ou instituições de longa permanência, para idosos a gente fala hoje em dia, por causa do cheiro de urina. Então, e muitas vezes são causas passíveis de ser tratadas. Né? Faz fisioterapia do assoalho pélvico, faz um simples exame de urina, tem uma infecção urinária, você trata a infecção, para de urinar. Então, tem alguns componentes ali que a gente pode pensar em ajudar. Na mulher existe a atrofia da mucosa vaginal, tem algumas coisas que a gente consegue ajudar nesse sentido e melhora. O homem, normalmente, são quadros prostáticos e a gente acaba fazendo medicação e também melhora. Então é importante a gente pensar nesses quadros de incontinência ou urgência miccional. Não falamos da próstata, né? Falei do homem agora, lembrei da próstata. E daí? E a próstata?
Vocês vão levar lá flores para o urologista, homens? Todo ano? Como é que está o relacionamento com o uro? Hã? Ele entra com o dedo e vocês com a próstata? Urologia é super interessante quando a gente lê a metodologia de prevenção de câncer de próstata, porque a sociedade de urologia diz que tem que fazer toque, não tem jeito. Agora as outras sociedades que não. E aí, e agora? Então, essa é uma coisa que você tem que discutir muito com o teu urologista, com o teu médico de confiança, teu geriatra, porque se você tiver história familiar, se tiver um PSA baixo, eventualmente o toque não vai te adiantar muito. Mas é uma coisa individual, você tem que realmente discutir isso com os pacientes e tomar essas decisões em conjunto. A próstata, quem já viu, que tem história na família, é um câncer ruim, faz metástase e judia muito do paciente. Continuando, a gente cai para o que eu chamo de funilaria, né? Que é a parte osteomuscular. Funilaria, que é a lataria e funilaria. Por que a osteomuscular é funilaria e lataria? Porque não mata o caboclo, mas judia, né? O que acontece? Você ter artrose, não sei quem tem artrose de joelho aí, quadril, sabe o tamanho da encrenca que é. Dor, limitação, disfunção, né? Perda de funcionalidade, perda de performance, não consegue mais fazer as coisas que fazia. E isso traz muita consequência negativa. Então, o principal, quando a gente fala de doença osteomuscular, paciente de idade, é a gente fazer a prevenção. Que numa das conversas que eu tive com a Bruna, e a Bruna até desenvolveu junto com o pessoal que trabalha com ela, toda uma avaliação biomecânica, que é fundamental hoje para você pensar no envelhecimento saudável. E vale para todo mundo de qualquer idade. Por quê? Porque você tem que fazer diagnóstico, né? Tem que fazer geometria e balanceamento. Aonde que tem problema? Né? Aonde que eu tenho problema? Eu tenho 1 centímetro de diferença numa perna para outra, eu tenho uma escoliose, eu tenho uma hiperlordose, eu tenho alguma disfunção muscular, eu preciso fazer esse diagnóstico biomecânico para que os profissionais que lidam com isso, seja a fisioterapia de reabilitação, seja o educador físico, entendam que eles podem fazer um tratamento mais específico para isso. E em tratando de uma maneira mais específica, eu consigo melhorar esses pacientes. E consigo prevenir, inclusive, a própria artrose. Ah, mas já tem artrose. Fortalecimento muscular, carro-chefe para melhorar a artrose. Vai estabilizar essa articulação. A Ali que está aqui que pode falar melhor. E isso vai trazer uma melhora da qualidade de vida. Está muito grave. Vamos tratar cirurgicamente. Vai ter que botar uma prótese, não tem jeito. Ah, mas a prótese... Quanto antes você fizer a prótese e antes você recuperar, melhor vai ser a sua qualidade de vida a longo prazo. Então, eu tenho, às vezes, pacientes vêm perguntar para mim, o que você acha? Eu falei, está te trazendo angústia, está te limitando a parte funcional? Tá. Não pense 2 vezes. Trate. Ah, mas quer continuar do jeito que está? Não vai melhorar. Não tem um milagre, né? Às vezes tem, mas você tem que rezar bastante, né? Então, tem que ver quanto você tem de moral lá de cima, né? Às vezes você não tem tanta moral assim. Mas reze que é bom. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar sempre na mesa para discutir junto com o paciente. Então, a consulta geriátrica, vocês vejam quanto que é de informação que a gente vai tirando só nessa primeira conversa. Aí nós levamos o paciente para o exame físico. No exame físico a gente mede pressão, cintura, circunferência de panturrilha, cintura abdominal, ausculta o paciente, examina, vê pulsos periféricos, vê saúde dos pés, vê as unhas, faz um exame completo na maior parte das vezes. E com isso a gente já identifica, com o exame físico, o complemento da anamnese. Voltamos à mesa, vamos fazer o planejamento terapêutico e aí surgem os adicionais, que um deles é vacina, por exemplo. Então, a doutora Adriana se propôs aí, se voluntariou, para falar sobre vacinas, que vai ser daqui a umas 2 quartas. E na quarta-feira que vem nós temos um evento, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Mas na outra quarta, a Adriana vai falar sobre vacinas para idosos, mas eu já vou dar aqui um spoilerzinho, que é a vacina do herpes zoster, que é o cobreiro, não sei se vocês já tiveram ou viram alguém que já teve essa doença.
Então o cobreiro é porque ele pega exatamente um ramo nervoso e parece que passou uma cobra em cima, né? É por isso que chamam de cobreiro. Como é o nome dessa vacina? O nome dessa vacina são duas, tem a Zostavax e a Shingrix. São os nomes comerciais. Então, ó, depois nós vamos conversar sobre isso, dona Arlete, vamos fazer na senhora. Alguém tomou essa vacina? Então, ó, temos um que tomou. As vacinas, elas, hoje a mais moderna, que é a Shingrix, ela tem 95% de eficácia na prevenção da doença. A doença, ela tem que ser, primeiro a gente tem que evitar, segundo, se ela aparecer, tem que ser diagnosticada de maneira precoce, quanto antes entrar com o remédio, menor a chance de você ter a principal consequência negativa dela, que é a dor neuropática. Então, quem tem dor neuropática é ruim, porque às vezes pode demorar meses para melhorar. Então, quem teve zoster nunca esquece. Então, é melhor a gente tratar. E hoje a gente tem a vacina que previne 95% dos casos, que infelizmente só é particular, ela é paga e ela não é barata. Está em torno de R$900, mais ou menos, a dose. Pode ser que eu esteja enganado, né? Muito obrigado, 800. São duas doses, né, de 800, com 2 meses de diferença entre elas. Então, e tem as vacinas do pneumococo, né, que são as prevenções de doença pulmonar mais grave, as pneumonias, que a gente sabe que é uma das maiores causas de mortalidade no paciente de idade. E aí a gente tem a Pneumo 23 e a Prevenar 13, a gente tem um esquema vacinal que começa com a Prevenar 13, espera um ano, faz a Pneumo 23, espera 5 anos, faz mais uma dose de Pneumo 23. Isso que a Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia falam para nós fazermos essas duas atualizações, fora as outras, que é do tétano, etc., que a gente acaba negligenciando, mas já que vai fazer vacina, a gente acaba atualizando todo o calendário vacinal. Para os idosos seriam essas. Para as crianças tem muito mais vacina, né? Para quem tem filhos, netos aí, tem que vacinar. Pelo amor de Deus, vacine os seus filhos, né? Porque agora, depois do que nós tivemos aí, o pessoal acabou parando de vacinar. Não é uma coisa muito lógica. E, isto tudo posto, a gente entra numa coisa super importante que eu normalmente não falo na primeira consulta, porque senão o paciente não volta mais. Que é a morte, né? Viu só? Imagina a senhora vai consultar comigo, agora vamos falar sobre a sua morte. Você, doutor, está louco? Então eu deixo lá pela 3ª, 4ª consulta, já quebrou o gelo, daí eu falo assim, escute, já pensou como é que vai ser no final da tua vida? Quais são os seus desejos? Quais são as suas diretivas? Porque isso é importante, e isso é uma guarda que fica com o médico. O médico é que vai ficar de posse dessas informações, porque é aquela história, né? Não sei se vocês que já têm mais idade já pensaram, eu com 46 para 47 já pensei. Já falei que quero ser cremado, já falei onde é que quero que me jogue minhas cinzas, já deixei tudo meio programado. As minhas histórias em quadrinho ficam para um filho, meus CD ficam para o outro. Hã? Pois então, pense. Aí é que tá. Aí é o X da questão. Obrigado, nós não combinamos, mas a senhora me deu a deixa. Por que não? Porque se eu pensar, vem. Eu falo em morte todo dia, nunca morri. Hã? Mas pensar na morte, veja, nós temos que pensar, não é pensar na morte, agora estou pensando na morte, vou ficar triste. Só saber que ela vem. Ela vem. É inexorável, a morte vem. O que é que nós vamos fazer com ela? Porque se nós não decidirmos algumas coisas, as pessoas à nossa volta é que vão decidir por nós. E aí vai ser um inferno. Né? Além da gente terceirizar uma responsabilidade que nem sempre é deles, a gente pode passar por coisas no final da nossa vida que a gente não gostaria que existisse. O maior exemplo disso é o prolongamento artificial da vida. Então, se eu estou extremamente doente, estou acamado, já não consigo mais responder por mim mesmo, e os médicos que são da minha confiança dizem que é irreversível aquilo, eu tenho, a Adriana está aqui de prova, que eu não quero que fiquem postergando a minha ida. Então, se eu fizer uma infecção, por exemplo, não vão fazer antibiótico. Se fizerem, eu vou voltar e vou puxar o pé. Tá? Então, só que aí é o seguinte, a gente não quer. A gente define isso com o nosso médico, mas nós temos que documentar e nós temos que chamar quem é o
parente mais de confiança, o filho, os filhos, e dizer, olha, é assim que vai ser. Porque também não adianta nada documentar com o médico, chega lá aos 47 do segundo tempo, não, doutor, faça tudo por ele. Mas ele não queria, não, mas eu não vou conseguir pôr a cabeça no travesseiro pensando que eu não fiz tudo pelo meu pai. Então isso é importantíssimo, são conceitos hoje muito prevalentes dentro da medicina geriátrica, na medicina como um todo, mas como eu sou responsável pela alfândega de saída, né, que a gente sempre fala isso, eu que carimbo os passaportes para a turma ir embora, né? Então eu tenho que saber quem que vai, quem que não vai, quem que quis ir, quem que não é, a hora de ir. Então isso tudo faz parte de uma consulta geriátrica importante. Então vocês vejam que a gente deu uma passeada em toda a geriatria, né? Então ela é bem interessante mesmo. E a gente faz isso tudo no consultório, e às vezes a gente faz isso em mais de uma consulta, e consegue privilegiar os nossos pacientes com esse conhecimento. Não tem muito da propedêutica armada, né? Você não precisa ficar fazendo muito exame, você não precisa ficar... Claro, a gente acaba fazendo, sim. É o conceito de morte humanizada. A morte, sim. Agora eu já passei da morte, já voltei para a vida, mas vamos voltar na morte. Eu demorei para... Tchau, dona Rita. Obrigado, querido. Tchau, Rita. Então, assim, o que a gente... Vamos voltar para a morte, que eu acho que é um tema sempre que a gente conversa aqui, a gente fica pensando. É importante vocês terem esse pensamento muito regrado, e se vocês puderem, ainda em vida, deixar as coisas totalmente alinhadas em relação a bens, a desejos, com os filhos e os herdeiros, isso vai facilitar para quem fica. Agora, se você não pensa nisso, você vai trazer problema. Então, se você já resolve em vida, você deixa a coisa ajeitada. Não, mas então acho que eu não entendi o que o senhor falou. Isso que o senhor está falando agora, eu falo, né, para os filhos. Não, isso assim, assim, aquilo assim, assim. Só que eu acho que eu não entendi o que o senhor falou, né? Mas eu penso sim daí, sabe? Ótimo. Então, vou fazer uma pergunta para a senhora. Dona Neuza, vou fazer uma pergunta para a senhora. Deus o livre, vou bater na madeira aqui. Vai que eu falo, acontece, não vai acontecer. Deus o livre que aconteça, mas vai que a senhora sofre um acidente, fica em coma e os médicos dizem que a senhora não tem recuperação mais. A senhora vai se tratar ali, a senhora vai ficar vegetando. E os médicos não têm poder, nesse momento, de decidir alguma coisa ou não. Então, eles vão acabar fazendo acontecer. Eles vão tratar a senhora. E aí, a senhora vai para casa, em home care, vai dar trabalho para você, mas a senhora está lá. Aí, a senhora começa a fazer infecção. Aí, os filhos vão dizer assim, e agora? Aí, os médicos não sabem o que a senhora queria que fizesse. E a maior parte dos médicos não consegue ter o discernimento que não tem um limite de tratar. Eles vão tratar. Eles vão tratar. E aí? A senhora podia dizer, não, filha, se acontecer isso, o desejo da mãe é que não seja tratado. Quero que a mãe quer descansar. Isso a senhora nunca pensou? Não, eu falo para ele, já. Eu falo, não, você pode me cremar, não precisa usar. Não, você está doente. Você está doente, uma doença muito grave, você vai continuar tratando a doença, é muito grave, você não quer que nem Não, eu prefiro não dar trabalho para ninguém, que Deus me livre. Mas isso precisa ser documentado. E precisa ter um médico de confiança para fazer isso, porque nós não podemos também, às vezes, instrumentalizar uma família que quer se livrar da senhora com uma doença, e isso é comum também. A gente tem o outro lado da moeda. Um paciente que tem muita idade, e aí qualquer doencinha fácil de tratar, puxa, pois é, estava velhinho, que bom, vai morrer. Não! Cada um tem que ir na sua hora certa, né? Então isso é uma coisa super importante, por isso que tem que ter um médico que conheça bem, tá? Muito bem. Então, acho que eu passei por tudo que eu faço em consultório, mais ou menos. Quando o paciente vem com algum quadro psiquiátrico, não só de depressão, mas às vezes tem transtorno afetivo bipolar, às vezes tem uma mega ansiedade, às vezes tem um grau de sociopatia, esquizofrenia, etc. Ele precisa dessa medicação. Mas às vezes ele está com muita medicação que não está fazendo bem para ele. Então essa limpeza e a gente acertar esses remédios é uma coisa super importante. E terapia, né? A terapia,
Hoje a terapia tradicional com psicologia, ela é super bem indicada, funciona, demora, mas funciona, tá? E a gente tem aí cada vez mais ajudas de outras possibilidades. Mas tem como fazer. Cheguei lá com um monte de remédio que não estava resolvendo. A Ziza, já que a Ziza falou, agora que ela falou que ela é uma, eu já posso falar dela. Ela chegou exatamente assim. Chegou com vários remédios lá e não estava bem, não estava se sentindo bem. E a gente fez exatamente isso. A gente pegou os remédios, tirou o que a gente achava que não era bom, ajustou os remédios. Como é que está se sentindo agora? Maravilhosamente bem. E nós não combinamos, hein? Não combinamos mesmo. Então, assim, é legal a gente ver esse tipo de resposta. E é bem comum acontecer no consultório, assim. A gente acerta, a gente tem uma assertividade. E quando a gente não acerta, né, Mari, a gente fica pé da vida. Porque a gente vai atrás até acertar, né? Então, hoje é uma coisa bem interessante. A gente não joga, não arreda o pé, né? Então, obrigado pela pergunta. Acho que é bem válida mesmo.